Olá, gente! Começa agora o nosso Band Empresarial. Boa tarde, agradecer por demais a audiência de vocês, agradecer a todos os nossos patrocinadores e, como sempre digo, nosso programa está aqui na Band TV, mas também está acontecendo no YouTube. Vai lá, tecla no sininho, se associa com a gente, você receberá todo o conteúdo do Band Empresarial durante todo esse período. A gente já está fazendo 4 anos em breve, hein? E para mim é uma grande satisfação nesta tarde estar falando com vocês num dia que é o dia da minha profissão, a profissão do corretor de imóveis, 27 de agosto. Começou com a Lei 4.116 em 27 de agosto de 1962. E veja a coincidência, gente, 1962 para 2024 a gente está falando de 62 anos que está regulamentada a profissão. E é claro, eu teria que fazer esse programa para homenagear essa categoria profissional. Mando um abraço aqui para o presidente do Cresce Bahia, doutor Nilson Araújo, professor Nilson Araújo, e evidentemente a todos os corretores da Bahia, do Brasil e do mundo. E trouxe aqui para esse bate-papo de hoje 3 representantes diferentes para poder a gente conversar das mudanças que já houve nesse ramo tão maravilhoso do mercado imobiliário e que essa profissão do corretor de imóveis trabalha notadamente para produzir cada vez mais uma melhor prestação de serviço para você que está nos vendo, está nos ouvindo. As 3 pessoas é com muito prazer que tenho aqui no nosso estúdio do Band Empresarial. Pedro Aragão, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Band Empresarial, Pedro. Boa tarde, Azevedo. É um prazer realmente, nesse dia do corretor, estar aqui, dia da nossa profissão. Agradecer em primeiro lugar a Band, a oportunidade, e a você, a oportunidade nesse dia tão especial, estar falando um pouquinho das nossas experiências e da nossa profissão. Obrigado. Manuela Nabuco, querida, representando as mulheres. A gente está brincando aqui que a gente está com o Pedro para poder representar assim as pessoas que têm mais tempo de profissão, já tem muito tempo militando. Manuela representando as mulheres dentro da profissão do corretor de imóveis. Boa tarde, Azevedo. Agradeço aí o convite por estar aqui nesse dia representando a mulher, dia do corretor de imóveis, e aqui junto com os meus colegas falar um pouquinho, bater um pouquinho esse papo com você aqui na Band. Que bom. E agora representando a galera mais jovem, viu? A galera mais jovem. Aqui, eu me imitei aqui, ó. Também, sem meia no sapato. Mas, Tiago Oliveira, amigo, prazer estar com você aqui, representando aqui essa profissão que a gente vai conversar e desenvolver, mas com certeza muito mais pessoas jovens ingressando na categoria de corretor de imóveis. Boa tarde, Azevedo. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a todos que estão assistindo esse programa. Azevedo, para mim é uma honra, me senti muito lisonjeado pelo convite de estar aqui com os meus colegas. Eu que tenho essa trajetória do mercado imobiliário vivenciando tudo isso que a gente está, desfrutando de um grande momento. E por ser o dia do corretor também é um momento muito especial. Eu digo isso porque eu carrego essa profissão com muito orgulho, com muita satisfação. Então, mais uma vez, muito obrigado aí. Vamos falar aqui um pouquinho sobre uma profissão que, graças a Deus, está em grande evidência. É verdade e, de novo, repito, é uma profissão na qual eu abracei e hoje, apesar de outras formações, em qualquer lugar que eu vou, ao assinar a fichinha, por exemplo, no hotel, assino lá, corretor de imóveis. Então é com muito orgulho, com muito prazer. E, evidentemente, fazendo as honras e fazendo a educação como a ética manda e a etiqueta também, começar pelas mulheres. Manuela, como é que você vê essa evolução, inclusive, da mulher dentro da categoria do corretor de imóveis? Antigamente era muito difícil de se ver. Hoje em dia, cada vez mais o ingresso e desenvolvendo um trabalho maravilhoso como você faz. Eu acho que hoje a gente realmente percebe que mulheres, grandes profissionais, já estão atuando mesmo, em cargos de diretoria, CEOs de empresas. Antigamente, eu tenho 22 anos de mercado, mas comecei como coordenadora de marketing em Guarajuba. Estávamos aqui há pouco falando sobre isso. E nas mesas das vendas só víamos corretores homens, De fato, a gente não tinha a presença feminina nas mesas de vendas e cada vez mais isso foi rompendo, Quebrando paradigmas. A gente começou a perceber, como o mercado todo já percebia em outros setores, que a mulher ela é delicada, a mulher ela é bem minuciosa, muitas vezes perfeccionista e tem também alguns diferenciais no momento de estar fazendo uma negociação, no momento de observar o cliente e cada vez mais eu sinto que essa mulher
hoje está presente em todas as construtoras, o que também antes não era tão comum, né? A gente percebe engenheiras civis, inclusive, hoje assumindo gerências de obra, coisa que a gente também não via há um tempo atrás. E também acho que depois da parte da pandemia, que a gente teve que ser mais ainda, ficou mais globalizado, mais digitalizado. Eu acho que aí, mais do que nunca, foi um momento que mulheres brasileiras e também muitas no exterior passam a ocupar cargos importantes e ter também essa diferença, o diferencial dela na hora da venda. Acho que isso realmente contribuiu bastante. A gente percebe aí que cada vez mais agradeço estar me convidando de novo para estar aqui, e eu percebo que nas mesas de reunião, de diretoria, sempre está tendo mais presença feminina. E que tem um tchan diferente mesmo, porque pegam detalhes que às vezes passa despercebido pela cabeça da gente, né? Mas, Pedro Aragão, me fala um pouquinho, você é um colega, a gente teve a oportunidade, Pedro, a gente teve a oportunidade de trabalhar desde antes. A gente sempre fala aqui, eu trago dizendo que eu tenho 42 anos de mercado imobiliário, mas é porque quando começamos fazendo a parte de processamento de dados, mas em empresas voltadas para o mercado imobiliário. Então, Pedro também é um desenvolvedor de sistemas, foi desenvolvedor de sistemas para o mercado imobiliário. Pedro, o que é que você vê assim dessa mudança, né, de um lá para cá, quanta coisa ter vivido e percebido dessa evolução da categoria? Como você falou, Azevedo, eu tenho 38 anos de mercado imobiliário, mas como corretor de imóveis, 28, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de me capacitar em algumas áreas do mercado imobiliário, que para mim são os pilares do mercado imobiliário. Nós trabalhamos juntos em banco, eu e você, mas sempre no segmento imobiliário. Trabalhamos em incorporadora, sempre na área imobiliária, e isso realmente nos capacitou para a gente estar bem mais preparado como corretor de imóveis, né? A gente ter aí o conhecimento de uma operação bancária, a gente conhecer o ciclo de um produto imobiliário, desde a aquisição do terreno, o desenvolvimento de um projeto junto aos arquitetos, desenvolvimento da campanha publicitária, até chegar num produto final. E isso realmente é um diferencial que eu sempre digo em qualquer profissão. A coisa principal é capacitação. Então, a gente tem que estar realmente, constantemente se capacitando, e a gente busca, periodicamente, estar realmente se capacitando nessa nova era aí digitalizada da internet. Então, a gente, se não se capacitar, fica realmente para trás. Perfeito. Tiago, e aí vem o seu perfil, como a gente está nominando aqui, perfil de pessoas jovens que, de alguma forma, optam. Eu diria que eu e Pedro, a gente acabou fazendo outras coisas, ingressando no mercado imobiliário. Consequência disso também fomos para a parte de corretagem de imóveis. Mas eu vejo que esse pessoal novo já entra, diferente do que se via antigamente, que era altamente maculado isso, né? Engraçado. É interessante isso. Eu estou, assim como os colegas, apesar de ser a geração nova, né? Eu tenho hoje 40 anos e ingressei ali quando eu tinha 24 anos. Então, eu estou completando, coincidentemente, esse mês do corretor, estou completando 16 anos de mercado imobiliário. E vindo numa transformação que era, né, do offline, né, com a chegada da tecnologia. Vi uma esperança muito grande quando eu presenciei o mercado imobiliário, que foi aquele momento do boom, 2007, 2008, novos lançamentos. Tudo isso foi algo que me encantou. Eu estava na faculdade e vi a oportunidade no mercado imobiliário, quando eu ingressei em uma grande imobiliária, de construir uma carreira. Eu sou formado em administração, depois fiz MBA em gestão de negócio. E a esperança que a gente tinha como o estudante de administração era ser convidado, passar no processo seletivo para trabalhar numa multinacional, chegar a cargos de gerências, diretoria. E eu consegui encontrar isso dentro do mercado imobiliário. Foi algo que me surpreendeu, né? Fiz uma trajetória aí de estagiário, corretor, coordenador, gerente, até cargo de diretor, até me tornar também como corretor e empresário, que é o que eu venho construindo ao longo desse mercado. E toda essa mudança dentro do mercado, tudo isso foi algo que eu pude realmente ver que a profissão nossa, né,
é uma profissão que não lida muito, não tem aquela coisa do preconceito, né? Manuela aqui como mulher representando as mulheres, seja a pessoa de mais idade, seja a pessoa, né, independente da opção, de gênero, de idade, de religião. Então, é uma profissão realmente que abraça as pessoas como um todo, e isso foi uma das coisas que começou a atrair, né, as pessoas para essa profissão. E também porque realmente o corretor, embora eu brinco, né, a vida do Instagram e no dia a dia, começou a ser o profissional que ganhou muita visibilidade em território nacional e internacional, né, pelos sucessos. Quando eu cheguei na imobiliária, que eu vi aqueles carros importados, eu imaginava que só tinha aqueles carros, né, grandes empresários. E aí o pessoal, não, rapaz, do corretor tal. Eu falei, rapaz, estou no lugar certo, né? Então foi uma das coisas que, para a gente jovem, foi um grande atrativo, e realmente é uma profissão que eu digo que o céu é o limite, né? Eu acho esse um ponto extremamente importante, ou seja, diferente de outras tantas profissões, a gente é que determina o que é que a gente quer e vamos trabalhar para poder fazer isso acontecer. Mas aí eu faço a pergunta e vamos cada um responder essa mesma pergunta, que eu digo o seguinte: há já essa preocupação, a gente fala muito claramente, da educação, porque o que é que acontece muito? O curso de corretor de imóveis, você que está nos vendo, 3 meses, você sai com a capacidade de poder estar fazendo uma profissão. Quando você vai num médico, quantos anos? Advogado, sei quantos anos. E o que eu percebo a turma tem estudado, tem se preparado para poder fazer esse tipo de evolução na carreira? Tem, porque é aquilo que eu falei, quem não se capacitar e tiver em constante treinamento vai ficar para trás, como em qualquer profissão. Então, hoje você percebe que existem corretores muito bem-sucedidos em termos financeiros, em termos sociais, fruto da corretagem. Então, Manuela estava até hoje numa apresentação de manhã que nós estávamos, e um exemplo clássico de evolução do mercado, né? A gente trabalha com uma empresa em que hoje, do início do atendimento do cliente até a assinatura do contrato, ninguém pega mais numa caneta. Ou seja, o processo é todo digitalizado. Então, entra-se no sistema, cadastra o cliente, o próprio corretor anexa os documentos digitalmente, lança a proposta, roda-se contrato, independente de onde o cliente esteja, que antes, quando era o módulo físico, era um problema, se o cliente estava aqui ou estava fora. Há 2 semanas atrás... Mas isso é uma celeridade, eu digo assim, Pedro. Ou seja, isso já era celeridade motivada aí pela própria empresa que está prestando, mas eu digo o seguinte, às vezes isso faz com que o corretor, talvez, fique até mais lento no processo. Não sei, Tiago, o que é que acha disso? Porque, está tudo sendo feito por mim, o que é que eu tenho que pegar e fazer? Mas tem outros fatores, né? Assim, a nossa opção hoje, né, eu com os meus sócios, a gente optou em ingressar num mercado de alto padrão, onde as pessoas elas se conectam muito com aquilo que você vive no seu dia a dia e o que você busca. Então, para estar inserido nisso, foi o que você falou, a boca do funil ela é muito larga. Então, realmente, na hora de você ingressar no mercado imobiliário, é o caminho mais fácil. Se manter, como você falou, e não só estudar sobre o mercado imobiliário. Recentemente, nós decidimos ir para São Paulo agora, participar de um treinamento voltado para o mercado empresarial e também participamos de eventos voltados para o mercado imobiliário. Por quê? Porque justamente o mercado e outros segmentos têm contribuído muito com tecnologia, com as tendências do mercado. Hoje se estuda o comportamento do mercado de luxo, como as pessoas frequentam determinado ambiente. E teve um curso recentemente de Carlos Feirinha aqui, que vem falar de alto luxo. E aí o que eu digo, quantos daqueles eram corretores? Então ainda é um número pequeno, na minha opinião. Cada vez mais tem que pegar. Vou passar essa mesma pergunta para a Manuela, mas a gente vai para um rápido break. A gente volta já já com o nosso Band Empresarial. Então fique aí que a gente vai conversar mais um pouquinho e vamos falar um pouco de você, cliente, que usa o serviço desse pessoal. Então vamos lá que a gente está rapidinho para a volta aqui para o nosso break. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Estamos de volta com o Band Empresarial, tendo a oportunidade hoje de conversar com 3 corretores de imóveis no Dia do Corretor de Imóveis, essa categoria que está fazendo 62 anos da sua regulamentação. Estamos aqui com Pedro Aragão, Manuela Nabuco e Tiago Oliveira.
Manuela, estavam falando sobre a questão do treinamento e você, da qualificação, Pedro falou, Tiago falou, qual a sua impressão? Eu vou contribuir um pouquinho para o que Pedro falou sobre a questão da digitalização. Eu acho que os corretores, hoje em dia, eles também precisam estar antenados e conectados com essa nova realidade. Que, de fato, a gente trabalha com várias construtoras, a gente sabe que existe um sistema de vendas, onde você sabe que você vai ter que assinar digitalmente um contrato, o que facilita, principalmente para os clientes de alto padrão. Então, isso, de uma certa forma, aquele corretor que não treina, que não tem um pouco de domínio da tecnologia, isso vai dificultar para ele. E aí eu vou um pouco além, né? A gente sabe que tem um segmento de luxo, de alto luxo e o segmento mais popular, e a gente sabe que todos os corretores, eles precisam também se capacitar para todas essas áreas, né? Então, por exemplo, eu atuo mais com luxo e alto luxo. Então, eu realmente cada vez mais preciso estar conectada com as pessoas, entender um pouco dos sistemas e mecanismos de cada praça onde eu atuo, um pouco da cultura. Já tem outros corretores que gostam de trabalhar mais com o segmento popular, eles também precisam saber falar diretamente com aquele público, qual é a comunicação que ele vai ter. Então, eu acho que o corretor, ele precisa cada vez mais, assim como todas as outras profissões, ele precisa estar atualizado, precisa estar realmente antenado com tudo que está acontecendo com as tendências do mercado. E vamos falar o seguinte, não existe um pouco desse Erlando, corretor alto luxo, que a gente percebe, eu não sei se é por acaso de ter muitos lançamentos atualmente que estão acontecendo no alto luxo, mas há uma certa resistência do corretor trabalhar o produto econômico. Tem todo o glamour, né? Eu vou vender uma Ferrari, eu vou vender um carro mais popular. O que você vê disso, Pedro? E principalmente o seguinte, o que eu vejo hoje é que a qualidade do atendimento, como dito por Manuela, tem que ser para qualquer faixa de renda, e esse cliente vem exigindo isso, inclusive bastante preparado, porque o advento da internet não chegou só para o corretor, não, chegou para o cliente que está acessando o corretor. Eu particularmente tenho uma experiência nessa área. Nós começamos numa incorporadora que atuava forte nesse perfil de cliente, né? Que hoje o Minha Casa Minha Vida. Então, assim, eu não vejo assim, eu vejo que o corretor, ele foca no produto e no perfil e no cliente e no resultado. Então, se é a gente mesmo estava conversando e você até fez uma postagem mostrando que as maiores empresas hoje do mercado imobiliário brasileiro são empresas que atuam no Minha Casa Minha Vida. São as empresas que lançam mais em número de VGV. Significa que são as empresas, no final, para a gente, corretor, que pagam mais comissão para corretor. Então, eu acho que é definição mesmo e muitas vezes qual é o perfil de produto que você se adapta melhor. Perfeito. E vamos tratar o seguinte, segmentação de região, né? Então, o que eu vejo é que durante muito tempo o corretor queria vender como a gente fala na roça, de mamando a caducando, né? A especialização, para mim, minha opinião, é o fruto fantástico de você obter resultado, porque você vai conhecer cada vez mais. O que é que você pensa em relação a isso, Tiago? Eu concordo plenamente, né? Eu acredito que eu comecei nessa linha de focar um produto durante um ano aproximadamente, um ano e alguma coisa, de quando eu entrei no mercado imobiliário, eu vivi de um produto apenas. Foi bem interessante isso. Por quê? Porque aquilo ali foi justamente o que eu precisava para construir habilidades, domínios sobre o produto, porque eu precisava passar isso para o meu cliente. E também envolvia entender da região, os principais concorrentes que eu tinha ali. Então, quando o corretor ele opta por trabalhar uma região, um segmento, ele hoje o cliente olha ele como um grande especialista. Pronto. Isso que é o ponto forte para quem foca nesse nível. Eu adoro essa palavra que você falou, inclusive para o corretor, porque, caramba, o especialista, quando você vai num médico, você está com um problema, você procura o quê? O médico especialista. Quando você está no advogado, você procura o advogado especialista. E o corretor de imóvel, eu acho que tem que se tornar especialista, ele ser uma referência, ser uma autoridade naquele ramo que ele está trabalhando. E aí eu vejo, de alguma forma, como é que você vê hoje, Manuela, particularmente, esse entendimento do produto que vai ser vendido. Então, hoje, na minha opinião, existe uma grande evolução do corretor de imóveis para se preparar, para poder passar aquilo que não é visto, evidentemente, pelo cliente que está chegando ali para comprar aquela unidade.
Seguindo a linha que a gente falou no instante aqui, né, sobre Carlos Ferreirinha, o paladar não retrocede, sou fã. Eu acho que o corretor ele tem que comprar mesmo a ideia daquele produto, se tornando sim especialista. Eu acho que quando você escolhe o segmento, é muito mais fácil para você lidar com aquele determinado público, né? E quando você vai trabalhar um produto, você tem que entender quais são os diferenciais dele, não quantos metros quadrados ele tem, porque todos são iguais, do mais barato até o mais caro, está lá tudo escrito, né? Eu acho que muitas vezes é o porquê, é você entender bem o cliente para daí você atendê-lo melhor ainda, né? Você entender as necessidades dele, o perfil dele, se a região vai ser aquela, por que ele vai comprar determinado produto aqui em Ondina, por exemplo, ao invés de comprar no Horto Florestal, onde é que os filhos dele estudam, onde é que a esposa dele trabalha. Então, eu acho que quando o corretor, Manuela, acredito muito na questão da personalização. É você entender a necessidade do seu cliente. E aí você vai além do que ser apenas um corretor de imóveis. Você passa a ser um consultor imobiliário, ou seja, você faz toda uma consultoria para aquele cliente e isso faz com que esse cliente fique com você sempre. E faz a grande diferença porque muitas vezes ele não vai comprar nem aquele imóvel que inicialmente ele imaginou, porque você consegue fazer a anamnese desse cliente e de alguma forma identificar que ele pode ir para outro. Mas, Pedro, você coordena aí alguns empreendimentos e um que é muito em foco, que é o empreendimento Alphaville, um empreendimento que envolve aí um alto padrão, uma empresa fantástica, sem dúvida nenhuma, a maior empresa de desenvolvimento dessas áreas horizontais. E aí, repito, pergunto para você, hoje esse cliente que compra é um cliente daqui, tem muito cliente que já compra de fora, compra aqui já a Estrada do Coco, notadamente depois da pandemia, foi uma loucura, a gente deve viver isso aí, né? Como é que você está vendo esse lado? Eu vejo muito a estratégia de venda muito focada nisso que Manuela falou, né? É o que a gente chama na estratégia de sondagem do cliente. A gente tem que entender quem é aquele cliente que nós estamos atendendo, que muitas vezes, por incrível que pareça, está mais preparado até do que o corretor naquele produto. Porque hoje, com rede social, com internet, tenha certeza que o cliente, quando vai ser atendido por um corretor, ele já pesquisou o produto, ele já pesquisou os concorrentes, então ele já está sabendo. No caso desse empreendimento Alphaville que você falou, e hoje o que está em evidência é o do Litoral Norte, na Estrada do Coco, o perfil, a maioria são de soteropolitanos, né? O percentual de pessoas de outros estados ou até de outros países é muito pequeno. É possível. Agora, um segmento também de cliente muito forte é o segmento de Feira de Santana. Feira de Santana e o entorno de Feira de Santana tem realmente uma classe empresarial, né, muito forte, uma classe médica muito forte e que adoram, né, o litoral norte da Bahia. Então, hoje, o perfil estaria muito forte em Salvador e na região de Feira de Santana. Manuela, essa febre chamada Prado Forte, Estrada do Coco, Linha Verde, inclusive cada vez mais empreendimentos mais longe do setor de conforto aqui do centro urbano. A gente está falando já de baixios, né? Então, trazendo... Como é que você tem visto isso? O que é que você tem apostado? E aqui, notadamente, quais são as regiões que você acha que tem essa possibilidade ainda de expansão? Então, Azevedo, eu acho que o litoral norte, ele realmente é muito desejado, né, por turistas do mundo inteiro, pela beleza que nós temos ali. Então, a gente sabe que Prado Forte já é totalmente, né, sólida, literalmente. É um lugar que tudo que se lança se vende e os preços sempre sobem. A gente não consegue ter um preço menor, né? Se eu fosse ganhar dinheiro em função do número de vezes que eu falei que Prado Forte já tinha chegado no pico, eu estava rodando aí atrás de ganhar o dinheiro de outra forma, porque é incrível, né? E Alphaville e Guarajuba, estávamos hoje juntos, para mim realmente é um case de sucesso. Existem várias etapas e a gente percebe que são clientes não só investidores, mas muitas pessoas de fora do país que têm interesse por uma qualidade de vida, pelo bem-estar. Aquela outra vez eu levei um casal de Foz do Iguaçu. Então, assim, a gente percebe que não é mais só o baiano que deseja o litoral norte.
né? E Baixio, você falou que para mim é um case também de sucesso, né? A gente sabe que o Fazano vai chegar lá, existe um master plan enorme da Prima aí, e que vão rompendo essas barreiras. O que para a gente, soteropolitano Baixio, era longe, para esse público não. O público chega no aeroporto, dali mesmo ele aluga um carro, vai lá e depois ele só vem visitar Salvador. Então inverteu o processo, né? E eu tenho um amigo paulista que ele veio quando vem aqui e faz assim, às vezes vamos tomar um café, eu digo, bora, onde? Prado Forte, meu amigo, peraí, para mim é longe, não dá para ir. Gente, eu queria, veja como passa rápido, ainda mais com o assunto que a gente ama e gosta. Então eu queria pedir rapidamente as considerações finais de cada um de vocês, agradecendo por demais e dando os parabéns a todos vocês, corretores. Mais uma vez agradecer, só concluindo aqui de uma experiência super positiva que eu tive dentro daquela linha que a gente tem que se capacitar. Eu comecei a ter demandas de clientes nossos aqui para empreendimentos em Portugal. Então, isso me forçou a fazer uma viagem para Portugal de férias, mas que eu fui visitar o mercado de Portugal. E a melhor notícia é que hoje existem alguns incorporadores baianos, soteropolitanos, que estão arrebentando no mercado de Portugal, ali em Cascais, Lisboa. Então mostra realmente a necessidade que o corretor de imóveis hoje tem de estar realmente se capacitando em todos os mercados. Manuela, agradecer. Primeiro, eu queria agradecer a você, de novo, por estar aqui. Feliz Dia do Corretor a todos os corretores, né, nossa classe. E apenas assim, querer mostrar que é uma profissão que realmente cada vez mais ela é valorizada e que a gente apresenta para os clientes aí como ganhar dinheiro, né, aumentar seu patrimônio e também ter qualidade de vida e bem-estar. Tiago, agradecer também. Quero agradecer, né, a você, os colegas aqui, toda essa equipe que nos recebeu muito bem. Agradecer aos nossos colegas de profissão e não esquecer dos nossos clientes, né? Eles são os grandes responsáveis por nós estarmos assim inseridos e realmente se dedicando ainda mais à nossa profissão. Eles são grandes beneficiados, nossos familiares. Então, há um ecossistema que hoje é fruto do que a gente, como corretor, que lida com um grande sonho, que é o sonho da moradia, se predispõe a fazer. Perfeito. Então, tenho muito orgulho, sou muito grato por essa profissão, né? Os meus sócios, toda a nossa equipe, tudo isso é muito gratificante para mim. É isso aí, gente. Assim encerra o nosso Band Empresarial. De novo, lembrando, hoje o Dia do Corretor, um parabéns bem grande a todos os corretores e que com certeza essa profissão ainda dá muitos frutos. E você que ouve, que usa a prestação de serviço desse pessoal, acredite, a gente está lutando muito para poder fazer o melhor para você. É isso aí, o Band Empresarial encerra, mas terça-feira que vem, 13h30, nós estamos de volta. Tecla lá, acesse o YouTube e saiba que terça-feira, 13h30, na Band TV, a gente está aqui. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.